Olá, amigos, a paz seja convosco. Hoje nós vamos continuar falando um pouquinho mais sobre o livro de Apocalipse, mas de antemão eu quero, nesse primeiro momento, agradecer a você que tem estado acompanhando o canal, que tem me ajudado a divulgá-lo, que tem curtido. Obrigado a cada um de vocês que estão inscritos. E obrigado também pelos retornos que eu tenho tido também de alguns de vocês, porque alguns são até amigos pessoais, e eu quero agradecer a você, porque o intuito de fazer isso aqui, ainda mais no momento atual que a gente vive, é de poder alertar as pessoas. E fica aqui a minha gratidão, o meu carinho e o meu muito obrigado por cada um de vocês que tem me ajudado com o canal, se inscrevendo, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente compartilhando, porque é compartilhando que a gente evangeliza as outras pessoas. Então, muito obrigado a você. E eu sei que você vai estar celebrando a Páscoa e eu quero louvar a Deus pela tua vida e pedir a Deus que Ele abençoe você e a sua família, para que você passe uma Páscoa com o verdadeiro significado dela, que é Cristo. Cristo em nós, a esperança da glória. Que essa Páscoa, que é o passar, venha abençoar a sua vida, venha abençoar a sua família, e que vocês possam sim celebrar o Cordeiro de Deus que foi morto, para que eu e você tivéssemos vida. Amém? Muito obrigado a todos. E vamos ao vídeo. Hoje eu quero falar com você sobre Apocalipse capítulo 4, que nada mais é do que a visão do trono de Deus. E esse texto de Apocalipse 4, ele vai trazer algumas considerações interessantes para a gente analisar, que é o que? Existem vários elementos que acontecem nesse capítulo 4 que chamam a atenção. O trono de Deus, os quatro seres que habitam o céu, ao redor do trono, os 24 anciões, os 7 Espíritos de Deus e por aí vai. E eu fiz algumas anotações aqui, porque são coisas interessantes para ser ditas, mas eu quero te convidar a passear comigo pelo livro de Apocalipse capítulo 4. E como eu já disse anteriormente, o motivo desses vídeos não é contradizer nenhuma doutrina, não é querer provocar a ninguém, muito pelo contrário. O motivo de eu estar gravando esses vídeos é principalmente evangelizar as pessoas. É só para isso, não tenho nenhuma outra intenção. Então, vamos lá, Apocalipse capítulo 4. Algumas considerações que nós vemos logo de cara em Apocalipse são esses personagens, os 24 anciões de Apocalipse, as 7 manifestações do Espírito de Deus e os 4 animais simbólicos. E vamos começar então pelo primeiro, os 24 anciões de Apocalipse. O que nós vemos sobre esses 24 anciões? Os 24 anciões do Apocalipse, eles estão assentados em tronos. Todos possuem uma coroa de vitória em suas cabeças. Esses 24 tronos podem remeter a algumas passagens da Bíblia. E eu vou deixar aqui as que possam ser, de fato, as mais adequadas. A primeira é a referência às ordens sacerdotais que servia no templo do Antigo Testamento, que isso você vai ver lá em 1 Crônicas 24, do versículo 4 até o versículo 19. Eles tinham as ordens sacerdotais e ali eles prestavam culto a Deus. Essa é a primeira, 1 Crônicas 24, do 4 ao 19.
E depois você pode ler com calma. Mas eu, particularmente, eu creio numa outra linha de raciocínio sobre esses 24 anciões. Por quê? Porque eu creio um pouquinho diferente, simplesmente porque as coisas do Velho Testamento são sombras daquilo que Cristo ia revelar no Novo Testamento. E que Cristo cumpriu na sua própria vida como sacrifício a Deus para que eu e você passássemos a ter vida nele. Depois você pode ler Hebreus 10, do versículo 1 ao 18, e Colossenses 2, do 9 ao 17, que são os textos que eu justifico o porquê que eu creio de uma forma diferente sobre esses 24 anciões. E além disso tudo, Jesus ele falou algo para os discípulos dele. Lá em Mateus 19, no versículo 27 até o 29, ele diz assim: Então Pedro manifestou-se dizendo: Veja, nós deixamos tudo e te seguimos. O que será, pois, de nós? E Jesus lhe respondeu: Com toda certeza vos afirmo que vós, os que me seguistes, quando ocorrer a regeneração de todas as coisas, e o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vós se assentarei em 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. Também todos aqueles que tiverem deixado casas, irmãos, irmãs, pai e mãe, filhos ou terras por causa do meu nome, receberão 100 vezes mais e herdarão a vida eterna. E o livro de Hebreus, que eu deixei aqui para você ler depois, Hebreus 10, do versículo 1 ao 18, e o livro de Colossenses, essas coisas ficam mais evidentes que esses 24 anciões podem ser outra coisa que não os levitas de 1 Crônicas. Eu não estou aqui com isso invalidando o Velho Testamento, mas sim eu tenho consciência de que eu faço parte do povo gentil, do povo que foi enxertado para a salvação. Eu não tinha salvação. Então, através de Cristo, eu herdo a salvação porque eu sou enxertado nele. E que a aliança de salvação entre judeus e gentios em Cristo se tornou uma só. Tanto judeu quanto gentil se salva pela esperança de Cristo. Por isso que Paulo vai falar Cristo em nós, a esperança da glória. Por quê? Porque Paulo falava a judeus e falava a gentios. Tá certo que ele era o embaixador aos gentios, mas ele também se comunicava com os judeus. E por conta disso, eu creio que esses 24 anciões, o que eles representam? Eles representam os 12 apóstolos de Cristo e representam as 12 tribos de Israel, firmando uma aliança no sangue do Cordeiro, que foi morto antes da fundação do mundo. Pois Cristo uniu judeus e gentios em uma única aliança eterna, feita não por sacrifício de novilho e bode, mas sim pelo sacrifício dele. Do sacrifício dele, ele uniu o único povo. E esses tronos, esses 24 anciões, eles representam 12 líderes da tribo de Israel e 12 tronos destinados aos apóstolos de Cristo, que Jesus falou em Mateus 19, do versículo 27 ao 29. Aí você fala, mas pastor, o que Jesus falou ali, ele ainda estava vivo. Lembre-se, as escrituras são atemporais. O que João viu em Patmos, quando ele teve a visão do céu, aquilo ali é como se ele já estivesse vendo a projeção do futuro. A projeção do futuro. Porque Apocalipse é um livro profético. E olha o que Apocalipse capítulo 21, do versículo 9 até o versículo 14, vai nos dizer. Um dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias das últimas 7 pragas aproximou-se e me disse: Venha, eu lhe mostrarei a noiva, a esposa do Cordeiro. E ele me levou no espírito em um grande e alto monte,
e mostrou a cidade santa, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Ela resplandecia com a glória de Deus, e o seu brilho era como de uma joia muito preciosa como jaspe, clara como cristal. Tinha uma grande e alta muralha, com 12 portas e 12 anjos juntos às portas. Nas portas estavam escritos os nomes das 12 tribos de Israel. Havia 3 portas, do Oriente, 3 do Norte, 3 no Sul e 3 no Ocidente. O que é isso? O Evangelho espalhado pelo mundo. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos e nele estavam os nomes dos 12 apóstolos de Cristo. Então, em 12 portas tinha o nome das 12 tribos e nos fundamentos da cidade estavam o nome dos 12 apóstolos do Cordeiro. Então, para mim, esses 24 anciões representam isso. As 12 tribos de Israel e os 12 discípulos de Cristo. Eu espero que você consiga compreender. E você pode ler depois com calma. Apocalipse 21, do 9 ao 14. Mateus 19, do 27 ao 29. E essas outras referências de 1 Crônicas 24, do 4 ao 19, Hebreus 10, do 1 ao 18 e Colossenses 2, do 9 ao 17. Agora eu quero passar para o nosso próximo tema. O nosso próximo tema de Apocalipse capítulo 4 vai remeter sobre os 7 Espíritos de Deus. Vamos lá. As 7 manifestações do Espírito de Deus. Quem são? Esse é um pouco mais simples, né? Os 7 Espíritos de Deus que habitaram em Cristo corporalmente. Porque lembra depois quando Paulo fala que em Cristo habita toda a plenitude da divindade? Então esses 7 Espíritos de Deus habitaram em Cristo. Mas como que você pode estar pensando, mas pastor, como é que você me fala isso? Que espíritos são esses? A Bíblia nos responde. Lá no Velho Testamento, bem antes de Jesus nascer, foi profetizado por Isaías. Isaías 11, versículo 2. Vamos ler. Os 7 Espíritos de Deus. O Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de entendimento, o Espírito de conselho, o Espírito de fortaleza, o Espírito de conhecimento e o Espírito do temor do Senhor. Isaías 11, versículo 2. O Espírito do Senhor repousará sobre ele, o Espírito que dá sabedoria e entendimento, o Espírito que traz conselho e poder, o Espírito que dá conhecimento e temor ao Senhor, temor do Senhor. Lá em Colossenses 2, do 9 ao 10, Paulo escreve assim: pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberão a plenitude. Então esse mesmo Espírito de Isaías 11:2 operou através de Cristo. Cristo tinha o Espírito do Senhor, ele era sábio, ele tinha entendimento, ele era um ótimo conselheiro, ele era uma fortaleza para os angustiados, ele tinha o espírito de conhecimento e ele tinha o espírito do temor do Senhor. Com essa plenitude do Espírito Santo, Jesus operou os milagres. Todos os milagres que Jesus operou, ele operou porque ele tinha esses 7 Espíritos de Deus nele. Ele conseguia, ele tinha um espírito de poder, o espírito de cura, todas as coisas, todas as manifestações que Cristo operou, ele operou por conta desse espírito que habitava nele. E com essa plenitude do Espírito Santo, Jesus operou os milagres. E lá em 1 Coríntios, no capítulo 12, do versículo 4 ao 11, Paulo também vai dizer algo para nós, para a igreja de Cristo, que existe diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. E quem é esse Espírito que está lá no céu, os 7 Espíritos de Deus? Na minha concepção, é o Espírito Santo, meu irmão. É o Espírito Santo, porque é ele que equipa a igreja.
A igreja que sou eu e você, a igreja de carne e sangue. Porque Jesus morreu por essa igreja, pela igreja de carne e sangue. E esse Espírito, ele dá dons dentro do corpo de Cristo para que a gente possa manifestar esses dons do Espírito de Deus. Palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, bom conselho, fortaleza. Depois você pode ler 1 Coríntios 12, do versículo 4 ao 11. E é através também desse Espírito de Deus que a gente recebe esse poder e através desse poder nós também recebemos os frutos do Espírito, tá? E quando eu falo isso, eu não estou aqui querendo juntar uma coisa com a outra, mas são coisas interligadas do ponto de vista que quem opera tudo em nós é o Espírito Santo de Deus. E esses frutos do Espírito você vai encontrar lá em Gálatas 5, do versículo 22 até o versículo 23, e depois o final até o versículo 26. Depois você pode dar uma olhada também. E agora eu quero falar com você sobre o próximo tema, né? Os 4 animais simbólicos que aparecem em Apocalipse capítulo 4. Aparecem esses 4 animais simbólicos que estão no centro, ao redor do trono. E a Bíblia fala que havia 4 seres cobertos de olhos e tinham 6 asas. Voavam e repetiam sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Mas para esses símbolos existem interpretações diferentes. E eu quero deixar aqui para você 3 interpretações. E dentro dessas três interpretações, existem 2 que de fato têm força dentro das Escrituras e uma que é de fato sobre percepção de leitores, tá? Então eu vou começar por essa que é percepção de leitores, mas que de fato não tem uma força quando eu digo uma força de afinco para garantir que é isso, porque uma das vertentes que simbolizam esses 4 animais simbólicos, alguns dizem que esses 4 animais simbólicos são os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas a questão é que, do contexto histórico, esses 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, têm essa interpretação depois da morte de Cristo. Lá pelo ano 60 e 70, depois que Cristo morreu. E é uma interpretação vinda de percepções do Evangelho por sua leitura. Ok? Então o leitor leu e teve essas percepções. Não tem um respaldo bíblico para a gente afirmar que esses 4 animais simbólicos são Mateus, Marcos, Lucas e João. Não tem. Tem percepção dos leitores, que é respeitável também. Porque nessa percepção, a alusão teológica fala que que esses 4 animais se remetem à Escritura. Por quê? Porque em Mateus tem-se a impressão que Jesus é apresentado como rei dos judeus, porque de fato ele é apresentado. E ele é representado pela figura do leão. Em Marcos, vai falar sobre o Jesus servo, aquele que veio para servir, que dá a sua vida. Então ele representa o boi, aquele que vai para o sacrifício. Em Lucas, vai mostrar as limitações do homem natural, qualquer homem natural, e vai apontar Cristo como o homem perfeito, aquele cheio de virtude. Em João, mostra Jesus como uma águia que desceu das alturas, ficou aqui na terra e depois sobe às alturas novamente. Mas essa visão é uma visão de percepção. Eu não consigo achar um respaldo firme
para afirmar que esses 4 animais simbólicos são os evangelhos, visto que os evangelhos estão aqui na Terra para que nós possamos ouvir. E aqui alguns podem pensar, mas outros podem até falar, lógico que não são. Por quê? Porque existe também conversas de outros evangelhos, que eu não quero entrar nesse debate agora, mas aqui tem essa alusão. A segunda interpretação é uma que tem mais sustentação bíblica e trazem passagens que, de fato, corroboram para que a gente possa ter uma percepção desses 4 animais simbólicos, com o texto de Apocalipse 4. Pois fazem sentido se aliarmos a visão desses 4 animais com a visão de Ezequiel e com a visão de Isaías. Ezequiel, no capítulo 1, no versículo 5 até o versículo 14, ele vai falar que ele viu querubins voando, e esses querubins tinham rosto de leão, rosto de águia, rosto de boi e rosto de homem. E esses querubins tinham asas e eles voavam. Ezequiel vai falar sobre isso. Isaías também vai falar. Só que Isaías chama de serafins. Lá no capítulo 6, ele fala que ele viu os anjos e eles voavam e tinham rostos com rosto de animais. Então, esses 4 animais podem representar Ezequiel e podem representar Isaías. Isaías, capítulo 6, versículo 2, diz assim: acima deles estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. Então, esses 2 textos, tanto de Isaías 6:2, quanto de Ezequiel, do capítulo 1, do versículo 5 ao 14, e Ezequiel também, do capítulo 10, do versículo 19 ao 22, vão falar de coisas parecidas. Esses dois textos mostram uma conexão com o Apocalipse, porque eles relatam que esses animais são anjos. E tem uma outra interpretação, a terceira interpretação, que tem uma sustentação bíblica e tem uma sustentação histórica. E particularmente é a que eu mais acredito. Tá? Se você acredita diferente de mim, tranquilo. Eu não estou aqui para falar para você acreditar como eu. Eu estou aqui para falar sobre o Evangelho. Vamos para essa terceira interpretação. Lembrando que, como eu disse, ela tem uma sustentação bíblica e ela tem uma sustentação histórica. Os 4 animais que estão ao redor do trono de Deus remontam de algo do Velho Testamento, referente ao acampamento de Israel no deserto. Por quê? Pois aonde a nuvem parava, Israel montava o acampamento. Mas esse acampamento, meu irmão, ele não era montado a esmo, de qualquer jeito, de qualquer forma. Aliás, nada que se faça para Deus pode ser feito de qualquer jeito ou de qualquer forma. Isso é ponto pacífico. Qualquer coisa que nós vamos fazer para Deus, temos que fazer com a maior das nossas forças. Como diz a palavra de Deus, tudo que te vier a tua mão para fazer, faça bem feito. Porque você não sabe para onde você vai depois. Então, tudo que se refere à palavra de Deus é preciso ser feito com bastante esmero, com ordem, com decência. Então, isso é um fato. E o acampamento de Israel não era montado de qualquer jeito a esmo. O acampamento de Israel tinha regras para ser montado. Tinha um modelo pré-estabelecido, conforme a orientação que Deus deu para Moisés. Todas as tribos estavam organizadas no acampamento de forma geográfica e deviam marchar sempre na mesma ordem. A tenda do encontro ficava no centro de todo o arraial das tribos de Israel. O santuário era a tenda do encontro e lá estava representado o trono de Deus. Quando você lê lá onde ficava a Arca da Aliança, representava o trono de Deus daquela época.
Em cima tinha querubins e os levitas ficavam bem próximo de cada um dos lados da tenda do encontro. Eu vou te mostrar aqui uma imagem de como era montado o acampamento de Israel. Vamos dar uma olhada. Você vai ver isso lá em Números capítulo 2. Números 2, número 3, números 4. Está tudo lá. Mas eu peguei de Números 2. Olha aí, de que forma que era montado as tribos de Israel no acampamento. O arraial de Israel era montado em forma de cruz. Cada um dos lados ficavam em 4 grupos de 3 tribos. Judá era líder e a sua turma era Issacar e Zebulon. Vamos achar Judá aqui, ó. Olha aí, Judá. Logo atrás, você vai ver, bem atrás aí, você vai ver Issacar e você vai ver Zebulon. Depois, Efraim era líder também. E atrás de Efraim, você vai ter Manassés e Benjamim. Depois de Efraim, nós temos a tribo de Dan. Aí vai vir a tribo de Asher e de Naphtali. E depois da tribo de Dan, nós temos a tribo de Ruben, que atrás delas vem Simeon e Gade. Quando o acampamento precisava marchar, o grupo de Judá liderava a marcha. Era o que saía à frente. Por isso que a Bíblia fala que Jesus é o leão da tribo de Judá. Ele está à frente do seu povo. Logo depois vinha o grupo de Ruben, depois os levitas que transportavam o tabernáculo. Os levitas são esses aqui, ó. O número 2, o número 3 e o número 4. O número 1 simboliza Moisés, tá? Se não me falha a memória, é Moisés e Arão. É isso mesmo. E os outros 3 são pessoas da família de Gerson, de Merari, e o outro que daqui a pouco eu vou lembrar e eu te falo. Judá liderava a marcha, como eu te falei. Logo depois vinha o grupo de Ruben, depois os levitas transportavam o tabernáculo. Em seguida vinham os grupos de Efraim e o grupo de Dan. Vinha após, com uma retaguarda. E aí, sabe o que eu fiquei pensando? Você lembra quem foi o primeiro juiz que libertou Israel? Foi Sansão. Ele libertou Israel contra os filisteus. E ele era dessa tribo de Dan. Eu imagino que deveria ser uma tribo bem forte. E quando eu falo que aqui tem uma sustentação histórica e bíblica, é porque existe um documento de Israel chamado Talmud. É onde as leis das Torá são escritas de forma mais resumida. Por quê? Porque eles precisam observar alguns costumes, algumas orientações da Torá. E os judeus observavam esse Talmud para cumprir a Torá. Então, o estudo da Torá de forma compilada de um anexo para ajudar os judeus com relação à própria Torá. Esse Talmud é um estudo compilado. E são registrados nele as recomendações que eles devem fazer. E nesse Talmud, é aí que está o segredo de Tostines, nesse Talmud tem algumas coisas. Acho que você já entendeu. Se você ler números 2, número 3, números 4, você vai ver que essas tribos Judá, Efraim, Dan e Ruben tinham insígnias, tinham como que bandeiras. E por incrível que pareça, o Talmud mostra que a tribo de Judá tinha como bandeira um leão. A tribo de Zebulon tinha como bandeira um homem.
A tribo de Efraim tinha como bandeira um boi, um novilho, né? E a tribo de Dan tinha como bandeira uma águia. Então, o que eu quero dizer com isso? Para mim, essa visão é a visão que melhor se enquadra. Por quê? Porque mostra claramente essas imagens que João viu em Apocalipse. As bandeiras de Judá, de Efraim, de Dan e de Ruben. Aí você pode me perguntar, mas pastor, então quem são essas pessoas? São pessoas dessas tribos? Pode ser. Pode ser. Os líderes da tribo de Dan, de Efraim, de Zebulon e de Judá? Pode ser. Ou pode ser os levitas que pertenciam à tribo de Levi, que eram familiares de Arão, também pode ser. Mas o que precisa ficar claro para mim e para você é que nós somos uma nova aliança em Cristo. João, quando viu as coisas no céu, ele viu segundo a ótica do que ele conhecia para a época. João é contemporâneo do século I da humanidade, né? Lá do comecinho, do século I do cristianismo. Né? Século I do cristianismo, não da humanidade, mas do cristianismo. Então ele associou com imagens que ele via. Mas eu e você somos de uma outra condição. Porque depois Pedro vai escrever em 1 Pedro 2,9: vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que chamou vocês das trevas para a maravilhosa luz. Porque quando Jesus começou a pregar, lá no comecinho, nos evangelhos, fala assim que ao povo que vivia na região da sombra e da morte, brilhou a luz de Cristo. Então, meu irmão, eu espero que esse material possa te ajudar a compreender um pouco mais de Apocalipse capítulo 4. Talvez para você que seja muito entendido, talvez isso aqui seja bem simples. Mas para você que talvez não tinha essa percepção, fica aqui mais um pouquinho de Apocalipse para vocês. Viu? Eu agradeço mais uma vez vocês que estão acompanhando o canal. Que Deus abençoe você, a sua família. E Maranata, ora vem Senhor Jesus, porque é esse o tempo que a gente está vendo. Os tempos do princípio das dores, de Mateus 24, do que Jesus enxergou como Apocalipse e anunciou como Apocalipse. E tudo está coincidindo. Tudo está coincidindo, meu irmão. Quando Jesus até falou aquilo sobre... Não ia entrar nesse tema agora, mas eu preciso falar. Quando Jesus falou sobre aquilo de não passará essa geração até que as coisas que eu vos digo aconteça, quando ele fala do prenúncio do fim, de qual geração Jesus está falando? Será que era daquela que ele fazia parte? Pode ser, mas lembra que Jesus apontou para o futuro também. Em 1948, Israel foi fundado. Nós estamos em 2020, já se passaram 72 anos. E a Bíblia fala que a vida do homem é de 70 anos. Os mais fortes chegam a 80. E depois disso é cansaço e enfado. Quando Israel voltou a ser uma nação, de 48 para cá já se passou 72 anos. Então, meu irmão, guarda o que você tem, para que ninguém roube a tua coroa. Seja fiel até a morte e você vai herdar a vida eterna. Deus abençoe. Um beijo no seu coração. Que Deus abençoe você e a sua família. Em nome de Jesus. Tchau, tchau. Fica com Deus.